A representatividade feminina aumentou bastante em obras literárias nos últimos anos. O maior exemplo veio na última edição do Prêmio Jabuti, em que a premiação foi marcada pelas mulheres. Inclusive, vamos destacar 5 mulheres de diferentes nacionalidades e grande relevância para a literatura africana. E não são só as mulheres que estão se destacando. Abordar a temática indígena é desafiador. Por isso, a Bienal de São Paulo anunciou que sua própria edição terá 30% de artistas da década de 1970 e índios, mostrando que estes povos passaram a contar a sua própria história. Para falar sobre essas tendências na literatura, nós vamos conversar agora com Julivi Argentina, delegada regional do Conselho Federal de Biblioteconomia da 6ª Região. Bom dia, Julivi, seja bem-vinda ao nosso programa. Pronunciei seu nome certo? Bom dia, Moninha. Pronunciou certo, sim. Uma Muito alegria obrigada tê-la pelo conosco. convite. É uma alegria tê-la conosco. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Julive, no Prêmio Jabuti, na categoria Poesia, as finalistas foram todas mulheres. E em outras categorias, elas também foram indicadas e saíram vencedoras. A literatura é um ambiente masculino? Definitivamente não, né? A gente está vendo aí que sempre foi muito integrado, mas as mulheres tinham pouco espaço nesse mercado editorial, nesse mercado literário. E nos últimos anos a gente vem tendo um destaque, essa representatividade vem acontecendo, e principalmente nesse ano, né? Em que todas as finalistas, como você disse, da categoria poesia eram mulheres, e isso é muito importante para essa representatividade que cada vez mais a gente está falando, está se debatendo sobre a violência sofrida por elas, né, sobretudo no Brasil. Então, essa mudança, essa questão dessa representatividade, esse marco, acaba sendo um marco histórico, né? As mulheres como finalistas, todas as finalistas de uma categoria serem mulheres, isso é um marco muito importante para as mulheres, nesse Hum, mercado literário, hum. principalmente, né. Maravilhoso. A escritora Nadine Gordimer, falecida em 2014, falava sobre o conflito racial existente na África do Sul e chegou a ter obras censuradas pelo governo do país. Qual a importância das mulheres para a literatura africana? Olha, outra, as mulheres já precisam dessa representatividade para estar se destacando, para estar falando sobre, os seus momentos. E quando a gente fala de literatura africana, a gente tem ali, além das questões que envolvendo a feminilidade, né, as questões das mulheres, a gente também tem o dia a dia, também tem as questões históricas, né, escravocratas, racismo, discriminação sexual. Então, as escritoras africanas têm um contexto maior ainda, né, de abordagem. Por exemplo, a camaronesa Leonora Miano, ela tem 14 livros publicados, traduzidos em diversos idiomas, ganhou uma série de prêmios com o livro L'Intérieur de la Nuit, né, que é o Dentro da Noite. Então, essa literatura dessa escritora, ela é caracterizada justamente pela consciência negra, pela dispersão do povo africano mundo afora, em decorrência da escravidão. Então, é uma série de fatores, né? É, a Chimamanda Ngozi Adichie, ela é autora, né, de Hibisco Roxo, Meio Sol Amarelo, Americana, e ela se destaca também por sua luta contra o racismo e discriminação sexual. E ganhou importantes prêmios internacionais. A gente tem a ruandesa Xolostak Mukasonga. Desculpa se eu não estiver pronunciando certo, tá? Eu te entendo, viu? Eu te entendo. Ai, que bom, Aninha. E a Scholastic, ela explora muito na literatura dela os conflitos ocorridos durante o século XX no seu país.
e as consequências trágicas, o genocídio do grupo Tutsi, que foram mais de 800 pessoas dessa etnia foram assassinadas em 1994. Então, assim, são mulheres de garra, mulheres que estão aí representando e contando a história do seu povo, né, ao longo dos séculos também. Gilívia, aqui no Brasil, os indígenas também estão conquistando espaço na literatura e deixando de ser somente personagens. O que isso, qual a importância disso para nós? A importância disso é que eles deixam de ser retratados agora como uma maneira estereotipada, né, e eles passaram a ser protagonistas, eles estão contando sua própria história, o que é muito importante, assim como a gente falou das mulheres africanas, né, e da questão das mulheres na literatura no geral, os indígenas também. É importante que eles contem a sua própria história, e não, outras pessoas contando, estereotipando, né. Então, quando você é o protagonista da história, você tem muito mais propriedade para estar falando e tudo mais. E aí a gente tem autores indígenas que receberam destaque como A Terra dos Meus Povos, História Indígena do Brasil contada por um índio, que é de Cacá Ueira Jecupé, que narra as histórias de violências, dor, resistência do povo dele logo que os portugueses chegaram ao Brasil. Também temos a antologia Nós, uma antologia de literatura indígena, de Lia Minapote, e vários outros indígenas, e reúne histórias de vários indígenas diferentes, de vários povos. Então, isso é muito importante. Até um tempo atrás, a gente encontrava ainda alguns livros de Daniel Munduruku, né? Era o único livro, praticamente, que a gente encontrava. Único livro, não, único autor indígena mais com destaque maior. E agora a gente já está vendo aí vários outros indígenas tendo um destaque, e essa próxima edição da Bienal de São Paulo tendo como destaque aí tanto pessoas da década de 70 como indígenas, isso faz com que eles possam ganhar mais espaços e participar de eventos culturais e disseminar aí a cultura indígena pela população. Maravilhoso, trazer cultura, né? É maravilhoso isso. Aproveitando que estamos falando e que podemos dar boas dicas para presentear de Natal, eu queria que você trouxesse umas dicas aqui de livros, bons presentes para esse Natal. Bom, a escolha do presente de Natal ou do amigo secreto, né, cada um chama de um jeito, tanto para familiares, colegas de trabalho, gente, não precisa ser motivo de sofrimento, né. Nada que um bom livro aí para ajudar essas pessoas aí, porque muitas vezes você compra um presente que não agrada, então não sabe o que comprar para aquela pessoa, né. É um mistério realmente se você saber se você vai agradar ou não, então, a gente tem algumas dicas aí para ajudar nessa escolha. E o bom e velho livro é sempre um destaque, né. Existem vários gêneros literários, títulos consagrados, né, para agradar, a nichos específicos. Se a pessoa já é uma leitora voraz, se ela já gosta de ler, fica mais fácil, porque aí é só descobrir qual o gênero literário que ela mais gosta. E para quem não sabe, assim, o gosto peculiar, o que agrada mais a pessoa, a gente tem aí os presentes coringa, que atende a todos os gostos, como é o caso de A Cabana, O Caçador de Pipas, O Pequeno Príncipe, entre outros, né, que aí, são presentes certeiros, são livros coringas que agradam a todas as pessoas, geralmente, né, e livros clássicos aí da nossa literatura e bem renomados, né, no mundo todo. Tem esses clássicos que nunca caem de moda, que é sempre bom rever, Exatamente. reler, maravilhoso. Esses coringas que você citou, já li todos. Uma Indico delícia, né? também, leitura leve, suave, como você disse, coringa. Verdade. Julie, E aí é lembrando, uma ótima opção de presente, né, porque não tem erro. sempre, sempre, leitura é sempre uma ótima opção, é a nossa companhia em tempos de sozinho e nossa companhia mesmo tendo companhia ao redor. Verdade, Moninha. Lembrando que o Instagram é @CRB6região, bem como o site crb6.org.br.
tá na tela. Jolívia, suas considerações finais. Agradeço o espaço, Moni, em nome do CRB6, né? A gente precisa cada vez mais estar falando de literatura, estar falando do livro, e a representatividade de povos tão importantes para a cultura brasileira, assim como para a cultura mundial, é muito importante. E ter esse espaço aqui hoje foi maravilhoso, esse bate-papo com você, e que as pessoas possam ler e se aventurar aí nesse Natal pelo mundo de magia que todos os livros podem proporcionar. Boa leitura e aventuras a todos. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma delícia de conversa. Que Deus abençoe o seu trabalho. Venha sempre que puder. Amém. Obrigada, Moninha. Até mais. Até.